Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Pod Peito, o podcast para falar de amamentação sem firulas, comigo, Kelly Carvalho, Ana Zapponi e Bianca Balaciano. Teremos episódios novos, uma quarta-feira sim e uma quarta-feira não, e vocês podem ativar as notificações para ficarem por dentro aí de todos os assuntos que a gente vai trazer aqui no nosso Pod Peito. Esperamos vocês! Olá, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do Pod Peito. Estamos muito felizes aqui hoje, eu, Ana e Kelly, recebendo uma maravilhosa monstra sagrada da osteopatia pediátrica, Adriana Lacombe. Palmas para ela. Reverência. Gente, é isso, reverências mil. Uma honra, um privilégio absurdo ter essa pessoa aqui. Mas não se engane, a gente te ama, mas a gente vai fazer aquelas perguntas que todo mundo quer fazer, né? Mas assim, quero passar a palavra para você se apresentar e dizer para as pessoas que hoje a gente vai desvendar um pouco esses mistérios, né? Que residem naquele encaminhamento. Vai para o osteopata resolve tudo, todos os problemas. Como que eu encaminho? Então, e a gente vai conversar um pouco sobre essa integração aí, né, da amamentação com a osteopatia que tá ganhando popularidade, né? Então, bastante. Se apresenta aí, por favor. Bom, eu sou Adriana Lacombe, sou osteopata sei lá quantos mil anos. Já tratei há adulto. 30 anos. Fisioterapeuta 35, mais ou menos, né? E acho que fui, assim, sei lá, talvez uma das... Eu falo que eu sou mais velha, né? Então, talvez uma das pioneiras no trabalho da osteopatia pediátrica, na época que a gente tinha que explicar o que era que eu estava fazendo, né? Agora, o difícil é explicar que talvez eu não precise fazer nada para aquela criança. Ai, maravilhosa! Já começamos pediátrica, assim, realmente hoje eu vejo virando um certo nicho, né, de mercado, modismo, e me incomoda bastante. Então, eu que agradeço estar aqui, agradeço todas as oportunidades de falar para muita gente, porque eu acho que a gente tem que dar esses recados, né, falar sobre esses assuntos difíceis. Sim. Eu acho que a gente podia começar já te perguntando, assim, sabe? Não, calma, vamos com calma, devagar. Mas assim, onde que a osteopatia pode ajudar na amamentação, ou para um bebê mamar melhor, ou, né? Onde que faz sentido realmente isso como uma intervenção, porque é uma intervenção, para apoiar um desfecho melhor de amamentação? Eu ia até perguntar uma coisa anterior, mas que acho que complementando um pouco, Bianca, ia brincar, formadas há 30 anos, né? A gente trabalha com amamentação há muito tempo e não faz tanto tempo assim que a osteopatia apareceu no nosso cenário de amamentação. Isso é verdade. Sim. Né? Muito Assim, recente, eu considero recente. Para mim também é muito recente. Qual foi o momento que você acha, Adri, que a coisa da osteopatia chegou nesse campo da amamentação, assim? Que horas que foi que... Beleza, hoje a gente trata bebês com dificuldade de amamentação. Bom, você sabe quem criou esse monstro, né? Foram vocês, consultores. Nada a ver com isso. Sim, é verdade. isso aí, eu não sabia. Eu não sabia que a gente poderia ter um auxiliar no processo da amamentação até começar a receber bebês de consultoras. E eu não sabia o que era uma consultora, né? Eu fui fazer o curso da Bianca porque eu falei, gente, o que é uma consultora? Eu estou recebendo bebês de consultoras. O que é esse trabalho? E sempre falo que quando eu voltei do primeiro curso, eu chorei muito, porque eu descobri que toda a minha amamentação podia ter dado errado. Eu chorei muito por ter falado muita besteira, por ter descoberto um monte de coisa que eu fiz de errado, né, no processo, mas que deu certo. Então, assim, eu acho que... A primeira coisa que eu acho que é importante pontuar é que, assim, a osteopatia não trata uma questão. Ela não trata, assim, refluxo, cólica. A gente fala isso na formação, né? Ela trata o indivíduo. Então, assim, se o tratamento osteopático fizer aquele bebê mamar melhor, ou dormir melhor, ou fazer melhor cocô, ok, eu acho que esse é o processo. Organizar aquele indivíduo, mas não tem nada específico da osteopatia para que um bebê mame melhor, né? Agora,
Quando a gente vai fazer uma triagem, porque assim, aí começa todo mundo a mandar todos os bebês para osteopatia. Não resolvi, toma. Isso. Exatamente. E você teria como dizer há quanto tempo que você começou a sentir esse tchurn? Tipo, há 5 anos, há 4 eu não tenho muito essa noção de tempo, mas se eu tô 2 anos no consultório novo. Foi mais no consultório antigo que eu comecei a receber, quando foram lá das aulas eu comecei a dar aula para as consultoras, quando a Bianca me chamou para falar. Foi mais ou menos ali. 2018, eu acho que talvez eu falar para as acho que consultoras foi. gerou essa demanda. Uns 5 anos, então. Eu acho. Porque mesmo os nossos alunos de osteopatia falam assim, eu vejo alunos meus falando assim, não, porque a minha equipe, porque o pessoal da minha equipe, né, a equipe tem uma... Eu falei, gente, virou uma coisa assim, né, que ninguém conhecia e de repente... E aí, equipe é pediatra, consultora, dentista, equipe transdisciplinar, assim. Mas eu acho que é importante, assim, eu estava pensando isso para o congresso de fono, né? Assim, qual é o momento de você encaminhar um bebê para osteopatia, Isso, né? ótimo. Então, eu fiquei pensando o que eu falaria ali. Então, primeira coisa, assim, se esse bebê tem uma simetria postural que não se organiza em nenhuma superfície que ele está, independente de ser uma questão de amamentação, obviamente, ele vai se beneficiar de um trabalho corporal, né? Não é aquele bebê que se espreguiçou uma semana e se alinhou, né? É um bebê que continua desorganizado, independente dele se espreguiçar bastante, chorar, porque isso também acontece para isso, né? E aí, sim, tem vários fatores de risco que eu podia citar aqui, que isso possa acontecer. Pode? Se você quiser citar, claro. Especialmente se a gente tem algum fator de risco relacionado à gestação, assim, né? Eu sempre falo em aula que eu copiei você cunhou um termo, né? O estagiário, quando ele não estagiou direito, obviamente o trabalho para ele fica mais difícil. Então, assim, todos esses movimentos gerais, os reflexos primitivos, tudo que o bebê tem que fazer dentro do útero, desde bocejar, de esticar a cara, né, de soluçar, tudo isso, assim, quanto menos ele fizer esse processo intraútero, tiver dificuldade, mais isso ele vai precisar fazer isso fora, né, ganhar um pouco desse tempo. Então, mamãe que teve que fazer muito repouso, gemelares, certamente, sempre tem gente sem espaço. E nessa temporada a gente falou de gemelar, de amamentação gemelar. Sim, Cicatrizes, por exemplo, uma terceira cesárea, ou mesmo uma segunda cesárea, uma restrição, cicatriz abdominal. Eu falo, às vezes, uma vez eu tive, né, uma gestante que era muito sarada, tinha a barriga muito tônica, aquele bebê fica muito pequenininho. Ou então, bebê muito grande para uma mãe muito pequena, assim. Uma questão de continente conteúdo. Pélvicos também, André? Pélvico. Eu não gosto nem de falar que pélvico, assim, é uma questão, né? Porque aí quem teve um bebê pélvico fica apavorado. Mas, assim, pélvico acho que vale uma visita. Uma gestação mais, assim, complicada nessa questão do sentido do espaço. Eu gosto muito de atender bebê pélvico. Eu gosto muito de mandar para vocês também. Os bebês pélvicos, eles normalmente parecem, assim, comprimidos num torno, né? Eles precisam, aí você começa a trabalhar, você vê eles crescerem, né? Ficarem com espaço. Então, obviamente, vai ser bom para aquele bebê isso. Independente se for uma questão de amamentação ou de gestória, ou ambas, eu acho que pode ajudar. Assimetrias de cervical, eu acho que, assim... Às vezes o bebê gira para os dois lados, mas assim, ele precisa completar esse movimento. Porque assim, 10 graus de diferença de assimetria cervical, para o adulto, a gente correlaciona isso à cefaleia crônica, né? Então, se você tem isso desde bebê, às vezes 5 graus, eu pego crianças um pouco mais velhas que não foram tratadas, né, de torcicolo, a criança olha para um lado assim, né? Ela compensa a rotação com tórax. Então, assim, não vai ser legal para a vida, né, biomecanicamente falando. Não tem como você falar, eu não lembrar da história. Eu sei, tô olhando pra você. Chorar, gente. Eu não sei Chora. Eu tenho vontade de chorar olhando a foto do seu filho, porque é tão... realmente. Né? Você olha depois a gente pode até, na edição, talvez mostrar. Pode até colocar mas como que era o acho que você Guga. podia contar um pouquinho da tua história, se você Então, quando a claro. Adriana falou na gestação, né? Como que o bebê se comporta e tal... O Guga, desde muito pequeno, mas eu falo muito pequeno mesmo, assim. Ele tinha milímetros. A Angélica, né? A Iris, que fazia ultra, ela falava assim, nossa, teu filho é muito grande. Eu falei, Angélica,
tenho 9 semanas de gestação, como que o garoto é grande? Nossa, o Guga é muito grande, muito grande. E aí ele se acomodou, já ficou cefálico, assim, não conseguia ver o Guga, a cabeça dele. Ele nunca girou de lado, sempre ficou... E assim foi a gestação inteira. Tive um trabalho de parto muito longo. Nasceu, né? Pum. Teve o uso do Kiwi, que foi bem rapidinho. E aí eu observava que, o Guga chorava muito. 2, o Guga sempre estava assim. Todas as posições, né? Só assim. E ele chorava, não fazia tanta movimentação, achando alguma coisa estranha. E todo mundo assim, não, isso é normal, Ana. Bebê. É normal, a cabeça, o bebê não sustenta muito, vai melhorar. Ele tá sempre assim. E eu, sabe, cara, isso não tá normal. Isso não tá normal, tem alguma coisa estranha. E a primeira pessoa que eu procurei foi a Adriana. Do tipo, vou marcar com a Adriana. E assim, eu tenho que te dizer, eu falo que ela é a fadinha do Guga. É uma fada do Guga, assim. A forma dela trabalhar com os bebês, o cuidado e o zelo que você tem com o familiar. Eu vou chorar. É assim, é um acolhimento. Quando você fala do aconselhamento, assim... Nossa, eu sou meio nerd, então eu te enchia de pergunta e você com uma paciência absurda me explicava tudo. E eu gosto de filmar tudo também. E assim, ela acompanhou o Guga... ia completar 1 mês de vida. E foi até antes de começar o lockdown da pandemia. E foi o tempo ele foi até quanto tempo? Ele estava com 9 meses, 9 para 10 meses. Foi um torcicolo difícil, né? Muito difícil. E a Adriana, ela ia falando, quando ela falou disso da cervical e tal, o Guga, ele não conseguia, ele só fazia isso daqui, ele não conseguia fazer esse movimento. E quando a gente fala dessa questão da osteopatia, ali, a minha admiração... Eu só conheci osteopatia, né? Falando. Fiquei extremamente admirada. Porque, assim, o teu trabalho... Seja, assim, como osteopata, o teu trabalho com as famílias e o teu trabalho de ter... E eu tenho que falar, o teu saco de ligar para os outros profissionais, que é admirável. Paciência, né? Tua paciência de ligar para dividir caso. Eu preciso dizer, a Adriana, quando soube da ressonância magnética do Guga, cara, você ligou pra pessoa que fez a ressonância pra estudar. Disso, é verdade. Eu lembro. Então, assim, eu tenho uma gratidão, assim, eu preciso dizer isso pra todo mundo saber. É enorme por você. Justamente. Ai, meu Deus! E aí, quando o Guga, ele ia pra físio, ele precisou fazer fisioterapia também, a físio falava assim, o Guga foi ontem na Lacombe, não foi? Eu falei, foi. Nossa, porque tá muito mais solto. Então, assim... Parece realmente milagre. Porque às vezes você fazia ali, parece que não tá fazendo nada, né? Às vezes o bebê tá relaxadão, parece espazinho. E aí você vê o resultado. Então, assim, você falando o que pode levar, de fato... Eu falei, é isso. Foi a gestação, foi a restrição de movimento. Na questão da amamentação. No meu seio direito, o Guga ali só conseguia amamentar na posição invertida. Clássico. Só na posição invertida. E na medida que com o tratamento foi melhorando, aí eu fui conseguindo mudar as posições. Então, assim, eu falo que eu sou a prova viva do quanto que a osteopatia, quando bem indicada, quando iniciada, tem uma evolução de desfecho, não apenas na amamentação. Eu sei que, né, o podcast é sobre amamentação. Mas como um desenvolvimento motor da criança. É fenomenal. Eu acho que, assim, essa questão da restrição cervical, assim, um apelo para os pediatras, né? Independente da questão da amamentação, acho que, poxa, não dá para você ter uma cervical restrita desde o nascimento, assim. É muito ruim, biomecanicamente falando, assim. Para dor, né? Para o desconforto futuro, para dor crônica no futuro, assim. E as habilidades futuras, né? Que esse bebê precisa adquirir, assim, em termos de lateralização. Tudo que você vai adquirir do mundo, né? Seja sensorialmente, você precisa da rotação, né? O humor acontece por um motivo, né? Você lateraliza aqui para olhar essa mão. Ah, que legal essa mão, pegar o objeto. Então, assim, o estímulo do labirinto, o labirinto que vai ali ajustar a postura, sem que você perceba, né? Visual, né? Então, assim, se você bloquear isso, mesmo que seja um quarto, é muito significativo. Para a construção desse engrama corporal que esse bebê começa a construir dentro do útero e a gente vai construindo ao longo da vida. Sim. Odri, e aí eu fico pensando, né? A Ana estava falando da dificuldade do Guga numa das mamas, né? Porque geralmente é o lado que ele precisava rotacionar para pegar. Eu fico pensando como é importante o trabalho da consultora junto com a osteopata nesse momento, né? Porque muitas vezes a gente pode até entrar em toda a discussão que tem na internet sobre, né? Enfim, várias questões aí que o bebê
teoricamente, os marcos, né? Que o bebê tem que adquirir e tal. Mas a gente sabe também, enquanto consultora, que, por exemplo, uma anatomia diferente de uma mama e de outra, um fluxo de leite diferente numa mama ou na outra, a própria destreza da pessoa que está amamentando, de segurar, e o quanto, eu vejo muitas vezes na internet assim, nossa, o bebê não pode ter preferência por um peito na amamentação. Senão tem que ir para osteopata. Senão tem que ir para osteopata. E eu sempre falo, não sei. Eu não sei por que ele tá... porque ele tá tendo preferência pelo peito direito. O mamilo é mais favorável, a elasticidade é melhor, a gente tem um fluxo melhor, a gente tem uma pessoa que consegue posicionar esse bebê. Ela se ajeita melhor. E eu acho que a gente tem falado muito disso num podcast, assim, porque as pessoas tendem a olhar bebê e lactante separados o tempo inteiro, né? Então, e aí a gente estava até dizendo que a questão é muito voltada para o bebê é encaminhado, a gente estava falando disso agora, né, na gravação anterior, assim, o bebê, ele é encaminhado, ele passa, e muitas vezes aquela pessoa que está amamentando, ela não recebe orientação. Então, o quanto é importante também a gente poder limpar o caso antes de mandar para o osteopata, né? Eu sempre penso que o Guga, a Ana já era consultora, mas eu fico imaginando, cara, não tinha diabos que você fizesse com o Guga para ele conseguir pegar esse peito na posição tradicional com o torcicolo que o Guga tinha, assim, não é manejo. É uma impossibilidade desse bebê que tem uma condição. Então, acho que a gente, enquanto... Perguntam muito isso pra gente. Mas como é que a gente encaminha pro osteopata? E a minha resposta é sempre a consultora. Limpou o caso? Isso que eu ia perguntar. De que momento que você começou a atender, assim, bebês tipo Guga? Tipo, meu Deus, precisa de bebês que assim, gente, por que esse bebê veio aqui pro meu consultório? Não, em que momento? Exatamente. Isso que tem acontecido mais recentemente. Às vezes a mulher me pergunta assim, mas e a pega, a mamada, tá bem? Eu falei assim, olha, não sou eu que avalio isso, assim, acho que esse é um papel, né, assim, eu venho para uma consulta de osteopatia. Eu sei da amamentação o básico para saber encaminhar, para ligar para a consultora e falar, olha, eu vi aqui, sim, isso, dessa maneira. Mas, assim, eu não acho que a gente seja o primeiro profissional da linha para encaminhar esse bebê quando esse bebê está com uma dificuldade de amamentação. Te amo. Não, é porque realmente isso me deixa desconfortável. Porque a pessoa chega ali, eu falei assim, mas ele não precisava de mim. Precisava de outra pessoa. Sim. Sabe? Talvez nem precisasse de mim. Quando alguém precisa ainda tenho que eu ajudar, mas às vezes não precisa. E quando te encaminha, você percebe, tipo, gente, porque esse bebê tá aqui, geralmente tem um motivo do encaminhamento? Tipo, não tá mamando? É geralmente isso? Tem essa questão da amamentação, que as pessoas... meu bebê, tô aqui, que ele tem uma dificuldade de amamentação, avaliação de um freio... Não abre a boca. Gente, não sou eu que vou fazer isso. Não sou eu que vou fazer essa triagem. Não deveria ser eu a fazer essa triagem. Então, eu pergunto, você tem alguém te ajudando na amamentação? E se não, eu vou indicar, vou encaminhar, Você entrou na questão do freio e eu queria te fazer uma pergunta, né? Eu moro em São Paulo, não sei que vocês estão rindo. Não, mas é porque assim, ó... Foi cedo, eu achei que a gente ainda ia levar um tempo até entrar nesse tema. Não, é porque acontece comigo muito a conversa, né? O WhatsApp para agendamento da consulta, que estou em acompanhamento com um fisioterapeuta. O meu bebê tem uma assimetria craniana, um torcicolo, qualquer coisa. Mas me pediram avaliação da fono para ver o frênulo do bebê, para fazer uma avaliação do freio. Então, é o osteopata, o fisioterapeuta que ele encaminha para a fono. Mas, e eu falo, ok, vamos avaliar o freio. Ela fala, porque meu bebê não está evoluindo na fisioterapia, porque ela suspeita que tem um freio. Eu recebi, um pouco antes dessa gravação, uma mensagem no Instagram que oi, vi uma live sua, eu tô muito angustiada, o meu bebê faz um tratamento para torcicolo congênito, acho que é torcicolo congênito. Eu fui a físio insistiu para eu fazer uma avaliação de fono, porque ele não estava evoluindo. Eu levei na fono. A fono me deu um protocolo que meu bebê pontua 4, e aí eu já entendo que ela tá usando provavelmente o protocolo da Martinelli. Ela falou 4, a fono me disse que não é uma alteração de freio. Eu voltei na físio, mas ela insistiu para eu procurar uma outra fono, porque ela acha que tem uma alteração que está impedindo o tratamento, a evolução, e a fono me disse que tem uma alteração. E ela ainda me responde assim, só que eu pedi o protocolo para a fono e ela falou que não usou o protocolo, que foi uma avaliação, enfim, de subjetiva. Era isso que eu ia falar de palpação e tal. O que eu faço?
Eu recebo isso no Instagram. Eu falei, olha, talvez você precise de uma terceira opinião de fono, uma segunda opinião de um fisioterapeuta. O que eu posso te dizer hoje é que a gente não tem a associação, pelo menos do lado da fonoaudiologia, tá? Tô falando como fono e quero te ouvir como físio. Como fono, a gente ainda não tem nenhum trabalho associando, correlacionando freio de língua com torcicolo congênito. Vou falar do torcicolo, que foi essa pergunta. Então eu falo, a gente pode ter as duas coisas? Pode. Pode. Eu posso ter as duas coisas. Eu tenho um bebê que tem torcicolo e freio. Tenho. Mas eu não posso dizer que um é a causa do outro. Na fisioterapia, como eu tenho recebido muito isso em São Paulo, muito. A gente tem algum trabalho, Adriana, correlacionando não só o torcicolo, mas a evolução do acompanhamento. Então, assim, não está evoluindo comigo, então vamos, sei lá. Não tem. Eu fiz de novo a pesquisa agora para o congresso de fono e tal. Já fiz para esse trabalho que a gente está tentando escrever, né? Esse estudo randomizado controlado. Não tem. Nem mesmo a questão das cadeias musculares, miofaciais, né? Você tem alguma comprovação da existência disso. Depende de quem está com a mão no bisturi. O cara achou, tem um caminho por aqui, né? Deixa eu cortar aqui. O outro achou que tinha um outro caminho por ali. Então, assim, aí a gente começa a ver muito por linhas de pensamento, e acho que hoje com o Instagram, né? A pessoa... E pega a pessoa num momento muito fragilizado da vida, que ela lê e fala, meu filho tem isso. Ele também tem isso. Também tem isso, eu vou lá. Eu recebi essa semana uma família que ia para São Paulo fazer um tratamento intensivo de fono, de físio, por conta de um freio, que uma dentista muito odontopediatra, muito conservadora aqui encaminhou e falou, olha, eu acho que não tem necessidade de nada, mas queria que você olhasse, porque tem ali um torcicolo. E assim, eu, né, para aula que eu dei lá para vocês, eu peguei a minha casuística do consultório e falei, tá bom, tem associação? É super mambembe isso. Mas eu peguei 200 casos e vi quantos tinham anquiloglossia, quantos tinham torcicolo e quantos tinham assimetria de crânio. E não é uma associação que exista. O que tem é torcicolo com fatores de risco, né? Aí você vai ver lá no prontuário. Foi um bebê pélvico, foi um bebê que a mãe tinha endometriose, uma mãe que teve cirurgia de mioma. Aí tem 1000 questões gemelares. Aí sim, você encontra 100%, acho que, não lembro, para torcicolo era 98% de associação dos fatores de risco e assimetria de crânio 100%. Nossa. Então, assim, era uma coisa... Então, não é isso. Então, quando você fala isso, é uma responsabilidade muito grande. Eu já recebi criança mais velha que andava na ponta do pé e a dentista falou e a físio falou que era uma língua presa, por isso que ele não estava evoluindo e nunca evoluía se não fizesse anquiloglossia. Frenectomia. Frenectomia. Desculpa, a frenectomia. Aí, esse menino, quando eu avaliei, ele tinha um tônus muito rígido de membros inferiores, né? Eu falei com o odonto, falei, olha, eu acho que melhor não... Eu, se fosse você, não faria isso nunca, tal. Vamos avaliar essa criança. E ele tinha uma medula ancorada. Ele tinha um problema cirúrgico, mas não na boca, né? Então, Nossa. se ele... Já pensou? Ele ia fazer uma frenectomia, não ia adiantar nada, essa família ia ficar super frustrada, submeter essa criança a uma anestesia. É um procedimento cirúrgico, né? Assim, E depois ele ia ter que fazer realmente uma medula ancorada, porque... eu sei que esse assunto é um assunto indigesto, é difícil, né? A gente faz as perguntas, as três começam a rir aqui, assim, tipo... Assim, tipo, rir de nervoso, acho que é isso. A gente recebeu, na primeira temporada, a Roberta Martinelli aqui, né? Que é uma... Talvez a maior pesquisadora brasileira no assunto, né? Em termos de publicação, em termos de evidência dentro e fora do país. A gente tem perguntado isso bastante para ela, porque tá muito complicado, na verdade, né? Tem muita gente boa parando de trabalhar por questão de saúde mental mesmo, né? É muito difícil, porque fica parecendo que você que não faz essas associações é porque você não está estudando muito, é que você não está vendo coisas lá de fora, é porque você está apegado a coisas só do Brasil e que... Outro dia eu vi uma palestra, por exemplo, que a pessoa falava, não tem publicação porque é tão difícil isso que eu estudo, é um negócio tão específico, só eu faço, que aí as faculdades, por exemplo, não me permitem levar isso para frente e tal. E aí eu fico pensando o quanto a gente está submetendo, Adriana, bebês, né? E eu tenho falado bastante disso, porque eu tenho a Fonoláctea, né? Com a Vanessa Mofron, que é uma comunidade onde a gente
tem só fonoaudiólogos discutindo a amamentação. E esse é o tema. Toda vez que a gente abre rodas de conversa sem tema específico, né? Hoje nós vamos abrir uma roda de conversa para conversar sobre qualquer assunto. É só isso que aparece. É só isso. É só isso. O que eu não estou vendo, né? No mundo da assistência à amamentação, que é um pouco mais a minha praia, e é engraçado porque a gente também falou sobre isso em outros episódios aqui, né? Dessa temporada, quando a gente falou do laser e tal. Dos encaminhamentos, né? Dos encaminhamentos, assim... Pra mim, infelizmente, tá? Porque eu acho que assim, a terapia corporal com bebês é uma coisa que eu acho que entrou há muito tempo na minha prática. Eu acho realmente assim que eu já fui testemunha de resultados assim sensacionais, maravilhosos, né? A gente tem os trabalhos também, ainda que precise de mais trabalhos, a gente tem trabalhos e tudo mais. Mas no cenário da assistência, pra mim virou uma coisa... como um pouco o que virou o laser, um pouco o que virou a frenotomia, assim, né? Não consegui mais nada. Usei todos os recursos que eu tinha e ainda não consigo encontrar causas, soluções, ou no ritmo, no tempo, na urgência da família, do bebê, ou da dor, porque às vezes, quando tem dor na jogada, também é muito difícil, né? Vai pra osteopatia. E assim, isso é muito preocupante, cara, porque, assim, é preocupante pra vocês, osteopatas, porque eu acho que joga no colo de vocês uma batata quente que, assim, não tem nada a ver com vocês. Então, agora assim, o osteopata resolve, né? Exato, e a família chega lá também com uma expectativa, uma demanda que vai, assim, invariavelmente vai ser frustrada, porque, assim, não tem milagre, sabe? Assim, acho que mesmo um trabalho como o que a Ana tá contando aqui do Guga, assim, é uma coisa demorada, construída, sabe? Assim, 9 meses. Não tem uma... Acho que as pessoas têm essa imagem de que você vai botar a mão ali em cima e vai, sabe, transformar aquele bebê. E é muito ruim para nós profissionais da amamentação também, porque é um ponto que a gente chega de patologização dos bebês, né? Uma coisa é você falar sobre um bebê pélvico, por exemplo, um bebê que teve um crescimento diferenciado, não harmônico, por exemplo, e aí por isso foi submetido a uma posição que não era o esperado, ou pélvico mesmo. Isso é uma variação da normalidade, por assim dizer, sabe? Uma simetria de face. Também, né? Outra coisa é você patologizar o nascimento, de certa forma, né? Porque a gente começa a questionar, inclusive, assim, gente, mas então, assim, hoje os bebês realmente, o que acontece, né? Porque, assim... Como eu chegamos até aqui, né? Pois eu acho que isso dá margem para tantas outras coisas obscuras, do tipo assim, né? Será que esses corpos... Que a gente ouviu muito quando a gente começou o cenário da humanização do parto, tinha muito esse discurso também, né? As mulheres hoje não sabem parir, elas são sedentárias, elas não estão mais em atividade, então... elas não têm mais dilatação e tal. Porque, assim, o caminho da patologização, eu acho que é um pouco isso. A gente começar a questionar, peraí, cadê o fisiológico? Cadê o que a gente... as competências do bebê e da pessoa que amamenta, sabe? Assim, então, isso eu acho muito importante da gente discutir, sabe? Seja o profissional da terapia corporal, né? Que aqui está representado por você. Seja nós, profissionais de amamentação. E também levar essa discussão para as famílias. Porque virou isso, gente, assim, sabe? Virou uma coisa do tipo, não sei mais o que fazer, manda para o osteopata. Sim. Ou outra coisa pior também. Estou na dúvida em relação ao freio, ou fazer ou não o freio, ou fazer o freio parece uma coisa muito agressiva, manda pro osteopata, né? Precisa fazer um tratamento antes e outro depois. E assim, gente, se a gente chegar a um momento em que tudo isso seja revelado pelos estudos, pela ciência, beleza, eu acho que todo mundo vai adorar, porque a gente precisa desses recursos. Mas assim, no momento é um pouco isso, né? Não, é a ponto. Eu sou péssima de Instagram, mas às vezes eu tenho umas mensagens assim, eu fico convencendo a pessoa a não vir. A não vir. Olha mas, só, assim, a que ponto chegamos. Mas por que você quer vir? Não, porque eu tô assim, mas você tem alguém te ajudando? Outro dia foi uma pessoa de Belo Horizonte que ela tinha assim, não, eu marquei 3 fonos. Ela primeiro me pediu uma indicação do osteopata. Eu não sabia nem o que era, tal. Eu mandei, olha, tem essa pessoa aí. Ela falou, eu não consigo marcar. Meu filho vai ficar, pena que eu não consigo oferecer o meu filho melhor. Eu falei, mas peraí, o que tá acontecendo? Aí eu, né, você quer mandar um WhatsApp e tal? Aí ela falou, eu falei, sabe, por que você não... Alguém já olhou a questão da amamentação em si, pra ver o que tá acontecendo? Não, eu marquei 3 fones. Eu falei, mas por que 3? Por que você não marcou uma? Né? Porque 3 podem falar 3 coisas diferentes e tal.
E aí eu consegui, assim, dar uma ajeitada ali e ver quem é que ela procurou. E mandei uma mensagem pra pessoa e falei, olha, uma pessoa, ela tá muito desesperada, eu tô tentando acalmar ela aqui, porque eu acho que ela, assim, eu quero ir numa físio, ela já faz físio, mas ela queria ir num osteopata, ela queria ir em 3 fonos. E assim, às vezes é aquela questão realmente do tempo da amamentação. E você falou uma coisa que eu acho que a gente está falando de pessoas que têm dinheiro, né, Adriana? Acho que é importante a gente falar disso. Claro. Pessoas que dispõem de recurso financeiro ou que se endividam para fazer, fazer sessão de fono, físio, enfim, dentista e tal, né? Consultora de amamentação. E o quanto, a sensação que eu tenho é essa, eu tenho que dar tudo. Sim. Eu tenho que oferecer tudo. E se eu não oferecer tudo para esse bebê, e tudo que está ao meu alcance, tudo que eu posso oferecer, né? É comum hoje, na consulta pré-natal, que a gente faz a consulta de orientação, a pessoa já perguntar do freio. Na consulta pré-natal. Caramba, antes de perguntar sobre a pojadura, ou perguntar, por exemplo, né, até um pouco tempo atrás era, preciso da poltrona? Sim. Você indica alguma almofada, sutiã, eu posso comer coisa. É verdade, as perguntas mudaram. As perguntas mudaram. Hoje, na consulta pré-natal, é muito assim. E o freio? Quem vai avaliar? Quando vai avaliar? Já corta lá na maternidade? E aí, como é que a gente faz, né? E eu venho de uma bolha, a minha bolha, que eu acho que é muito parecida com a bolha de vocês aqui, que é a bolha do bebê que nasce, muitas vezes, sem nenhuma intervenção. Num parto liso, né? Onde a fisiologia é respeitada, num parto respeitoso. E, às vezes, esse bebê com 48 horas de vida, 3 dias de vida, esse bebê, sem ninguém ter feito um protocolo, as pessoas fazem a frenotomia e encaminham para o osteopata, né? Não porque o freio era espesso, por exemplo. Eu vejo muito, mas era muito espesso o freio. Era muito espesso o freio. E eu costumo brincar, só ser espesso não é indicação de frenotomia. Ela é uma das características. Então, só ser espesso não é uma indicação para uma frenotomia, e ainda mais de um bebê com 48 horas de vida, né? Então, E rola muito a coisa da venda casada, né? Então, você vai na fono, na odonto, na osteopata e... Na equipe. Na equipe, assim, né? Na coisa da equipe, assim, na coisa... E, ao mesmo tempo, muitas vezes é muito difícil não trabalhar com equipe, né? Porque se a gente tá falando de uma patologização, a gente também sabe, por exemplo, que se esse bebê cair em alguém... fulana de tal, vai fazer o freio. Ou se ele cair na Físio X, vai falar para fazer o freio, né? E eu acho que, é claro, a gente sempre fala isso, ter 2, 3 nomes de indicação, porque as pessoas pedem indicação também e tal. Isso é super importante, mas vou confessar para você que eu tô muito cansada, assim, a sensação que eu tenho é que a gente simplesmente esqueceu todo o manejo da amamentação e patologiza 100% dos bebês saudáveis, assim. E aí, quando chega o bebê que realmente precisa do osteopata, da fono, da frenotomia, o que eu tenho recebido agora começou a aparecer assim, porque virou um comércio, né? Isso aí virou um comércio. E aí, obviamente, aquele bebê, quando abre a boca... Tem um freio, tem um torcicolo. Eu falo, tá estranho esse posicionamento. E ele fala, mas é um comércio, tem certeza? Vai encaminhar mesmo para o osteopata? Ou seja, o que precisa começa É igual a cesariana, né, gente? Sim. Assim, quantas pacientes falam, eu não sei se a minha cesariana foi, porque fazem mesmo, né? Será que a minha foi realmente necessária? Porque a gente começa a desconfiar. Então, é uma pena, porque todo mundo perde, né? Perde o bebê que poderia estar em casa, e a família se conhecendo no puerpério, e perde o bebê que realmente necessitaria da sua intervenção, né? Eu sinto isso, né? Foi mais ou menos como antes a frenectomia, né? Que a gente via, encaminhava e tal. E agora você fala assim, não, peraí. Calma. Né? Mas eu acho que com a osteopatia, talvez esteja acontecendo uma coisa semelhante. Eu percebo isso nas conversas. Outro dia uma mãe no consultório falou assim, sua agenda é difícil, da próxima vez eu vou marcar no pré-natal. Eu falei, mas pra quê? Porque... como você vai saber se seu bebê vai precisar de ajuda, né? Sim. Sim. Porque eu tento realmente desconstruir. Porque, assim, isso é uma coisa que... para quem gosta de trabalhar com a mão, né? Com a osteopatia, assim... a pior coisa que tem é você receber alguém que você não precise fazer nada. Você gosta daquele bebê... daquela pessoa que precisa de ajuda. Então, pra gente, não acho isso... nada legal. E essa coisa da equipe, tudo bem, é melhor ter as pessoas melhores para você encaminhar e saber que são mais conservadoras, que vão olhar o todo e tal. Mas eu digo assim, ter uma equipe no sentido assim, precisa passar por todo mundo. Exato.
Né? Porque é isso que eu ouço. Eu tenho uma equipe. Ele é avaliado por mim, mas precisa dessa avaliação de todo mundo? Precisa mesmo? Todos os bebês, né? Todos os bebês. E olha, tem uma coisa que você falou agora que eu não sei pras meninas, mas aparece muito muito, atendo muito assim. Não, mas aí ele tinha tensões. Sim, Conte-me mais, fala aí, Adriana, das tensões. Aí eu quero até fazer uma brincadeira, né? Chegou a Chad, deglutir. beijo, tô aqui com a sua amiga. O Chad deu uma aula pra gente na Fonoláctea, que foi muito legal, porque as fonos ficavam, não, mas e as tensões? Ele falava assim, só pra contar pra vocês, que de vez em quando eu atendo bebês no consultório com tensão, e é fome, viu, gente? Bebê com fome tá tenso pra caramba. Ele fala, experimenta ficar com fome, né? Experimenta ficar com fome. Então, tem tensão quando você tem uma drenagem ineficiente dessa mama. E aí, eu volto a falar, a consultora de amamentação, porque geralmente é a consultora que é a primeira a entrar no caso. Antes da fono, antes da fisioterapeuta, né? E tal, é a consultora. Às vezes que vai lá no hospital, que atende. Esta pessoa tem que saber manejar a amamentação. Parece, né? A consultora de amamentação tem que saber manejar a amamentação, né? E saber, a gente falou muito dessa temporada também, saber que tem problema, saber que tem bebê que não acopla no peito, saber que tem gente que tem baixa produção de leite. Baixa produção de leite existe. Sim. Existe. E esta pessoa tem que saber fazer isso antes de falar, tá vendo? Ele tá com tensões. Porque ele pode estar só com fome. E assim, cadê a arte de observar a mamada? Porque assim, acho que a pessoa chega no atendimento, às vezes, a consultora de amamentação mesmo, né? Assim, com tanta vontade de mostrar a que veio, né? A gente estava falando do laser, isso de fazer acontecer, meter a mão e tal, não sei o quê. Pera lá, cara, você olhou o que o bebê tá fazendo no peito? Porque virou isso, né? Como o relato dela olha, no outro peito ele não conseguia pegar porque ele tinha um torcicolo congênito e se beneficiou realmente da manipulação corporal. E aí vira uma coisa do tipo assim, todo bebê que não consegue fazer pegar isso, o peito, precisa de um trabalho corporal, deve ter um torcicolo congênito, talvez também investigue o freio, a PLV, porque afinal de contas é isso. Você vai multiplicando as histórias, sempre numa tentativa de encontrar uma receita de bolo, né? Assim, então preciso de uma coisa que diga pá, 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 pá. E cara, e aí a gente perdeu esse olhar do individual, de entender, de olhar para aquele bebê e falar assim, olha, talvez tá aí, né, vou colher essa história, tô vendo essa mamada, pode se beneficiar. Ou assim, gente, isso aqui tem outras questões que eu vou precisar ver antes. Ou só bebê fazendo bebezice, mas eu vou roubar a pergunta da Ana. Fala dessas tensões aí. Então, essa tensão me deixa muito irritada. Me deixa muito tensa. Eu tenho que respirar fundo, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vim aqui porque ele é um bebê muito tenso, ele tem muitas tensões, ele tá com... E é isso, eu falo em todas as aulas, né? Eu falei isso várias assim, gente, quem tá chateado, você não fica... Né, o sistema simpático não deixa você relaxado, você tá pau da vida. Você tá com fome, você não quer conversar, você tá, né, com desconforto. A fome, a sensação de não saciedade também é entendida como uma percepção de intercepção de desconforto pro bebê, Claro. porque ele não sabe lidar com isso. Então, ele tá desconfortável. Ele não sabe nomear, ele vai chorar. Então, às vezes, eu vejo esse relato, aí falo assim, lá vem. Aí, né, vou lá, aí esse bebê precisa mamar, aí você põe, tá vendo? É isso que ele faz, ele te joga pra trás. Aí você vê fluxo super baixo, aí você fala, olha, eu acho que isso aqui, ele tá meio chateado com o fluxo. Quem tá te ajudando na amamentação? Deixa eu ver o peso, né? Aí você faz a continha, aí você começa a ver pra entender. E assim, não é o meu papel isso. Não é isso que eu gosto de fazer. Como é que você faz quando isso acontece? Eu falo assim, olha, já aconteceu várias vezes, olha, eu tô olhando aqui, você tá vendo? Eu acho que não tá produtivo o que ele tá fazendo, ele tá chateado, porque eu acho que eu falei, são consumidores muito exigentes, sabe? Gostam de, assim, aquela, né, pra também não assustar a pessoa. Eu falei assim, alguém tá te ajudando com a amamentação? Eu vejo, meu pediatra. Quem é o pediatra? Aí você vai vendo. Eu falei assim, olha, eu acho que tem gente tão bacana, tão bem formada, essas pessoas estudam tanto sobre a amamentação. Você quer uma indicação? Aí a pessoa, eu gostaria. Aí eu dou algumas indicações, a pessoa escolhe, vai lá e vê quem ajuda. Mas você também fica numa tremenda saia justa, assim, né? Da pessoa, muitas vezes, achar que vai lá, nossa, aí a Adriana vai resolver a tensão e, putz, me encaminhou, né? Certamente. O pé tenso. Aí, assim, olha, o pé dele... Mas o pé do bebê, ele faz aquela flexão mesmo, né? Como é que é? A mão fechada. O pé tenso. O pé tenso porque tem a língua presa ou porque não tá funcionando bem. Por conta da cadeia do Myers. Entendeu? Já tive isso. Eu vim aqui porque o pé dele é tenso, porque falaram que a língua era presa. Então, quando ele mama, o pezinho fica assim... Mas ele tá no pé no formato normal de um bebê.
né? O sinal o da ombro. tiara também? Tem muito. Porque tem aparecido. Não, é porque tem aparecido Desculpa. muito no consultório e eu não sei ver isso. Assim, não é uma coisa que eu Não, é até saiba pros famílias que avaliar. estão ouvindo saber o que é esse... Então, eu gosto também, toda vez que tenho oportunidade de falar disso, porque assim, aquela coronal mais marcada, que é essa sutura aqui, né? Que É como se fosse mais baixa, marcadinho, mais baixo. baixa. É realmente onde vai uma tiara, né? Mas assim, a coronal baixa é a moldagem mais comum de todo bebê que entrou pelo canal de parto. Assim, tem aquele estudo de 2019, lá que eles fizeram a reconstrução 3D do crânio, que mostra o occipital e o frontal abaixo dos parietais, que são esses ossos mais aqui de cima da cabeça. Então, assim, se o bebê ficou mais tempo no canal de parto, se foi um parto mais desafiador, se às vezes precisou de instrumentalização, assim, vai Fórceps, vácuo. assim, vai acontecer. Assim, isso é um sinal relacionado à anquiloglosia? Não. Isso é um sinal que poderia ter ajuda de um osteopata? Sim, poderia. Poderia. Se isso não voltar espontaneamente, porque assim, o cérebro crescendo vai expandir ali. Mas se não voltar, eu acho que poderia ter ajuda de um osteopata. Né? Mas não está correlacionado a, sei lá, outras questões, né? Tipo, sei lá, língua não, presa. Nem é uma questão grave. Não é uma questão grave. É só uma questão comum dos bebês que nascem às vezes não nascem por via vaginal, mas estava ali no canal de parto, né? Na pelve, né? Mais baixo. Na pelve. Não chegaram no canal de parto, mas estão mais baixo na pelve. Então, assim, é só uma coisa comum. Isso foi um termo cunhado por uma pessoa lá em São Paulo e essa coisa do Instagram viraliza, então as pessoas falam, não, meu filho, já recebi no Instagram, não, eu preciso de um osteopata que meu filho tenha o sinal da tiara. Aí eu demoro 10 minutos do meu dia desconstruindo para aquela pessoa que isso não é uma relação com a língua presa, que isso não tem nenhuma comprovação, que isso é a moldagem mais comum do bebê, para ver se eu consigo fazer essa pessoa, né, relaxar. As pessoas também, elas querem um nome, elas querem uma explicação, elas querem um rótulo, elas querem se encaixar em alguma coisa, assim, sabe? E acho que, assim... Eu acho que precisa ficar claro também, né? Que a gente não tá dizendo que nenhum bebê vai precisar disso, que nenhum bebê vai ter língua presa, ou não vai precisar de frenotomia, especialmente de osteopatia, de um monte de coisas. A gente, inclusive, mas, assim, ama, né? Trabalhar com claro, osteopatas Eu também amo o meu trabalho. Pois mas assim, a gente perdeu o olhar para o bebê. E entender que, assim, o ponto de vista, muitas vezes, da família o bebê tá bem, olha, ele tá com a fralda trocada, ele tá limpo, a temperatura tá agradável, ele tá muito amado, tá muito aconchegado, a gente tá fazendo de tudo e tal. E ele tá chorando, ele tá agoniado. Então, é bebê. Porque essa festa pra ele é esquisita, sabe? Assim, ele não tá no festa lugar... estranha com gente pois esquisita, ele né? ainda não conhece esse lugar, né? Então, assim, tem 1000 adaptações que vão acontecer. Essa coisa corporal, eu acho que a gente tá tão desconectado do nosso corpo também, né? De modo geral, né? Assim, a própria percepção e tal. E aí, imagina, se a gente tá desconectado do nosso corpo... Como que a gente vai ter empatia ou conseguir entender o que talvez o bebê tá vivendo naquele momento? Cara, ele tá saindo de um lugar e expandindo numa rapidez, numa velocidade e coisas acontecendo, começando a respirar, começando a evacuar, começando a digerir. E isso, gente, sabe assim, a gente tem que conseguir, por um segundo que seja, eu acho, assim, tentar se colocar no lugar do bebê e perceber que, assim, tá bom, mas assim, estar limpo, amado, aconchegado não é o suficiente muitas vezes, porque precisa crescer, precisa amadurecer, né? Eu sei lá, eu acho que hoje tá muito difícil ter saúde mental, né, Bianca? Também, é verdade. E eu vejo, né, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas qual é o brinquedo? Qual é o melhor brinquedo? Qual é a melhor... Dá vontade assim, olha, a melhor coisa é você tentar salvaguardar a sua saúde mental, ter ajuda. Fica bem. Assim, é uma sacanagem, porque é um momento da vida que você não tá bem, né? Sim, quando você tem um bebê recém-nascido. Mas assim, se as pessoas entendessem... Você não tá muito bem, reconheça, né? Mas se a gente pudesse, né, oferecer só esse cuidado a essa família, já... Porque, assim... Essa semana eu falei isso com uma família. Ele falou assim, a gente viajou para Petrópolis, eu achei que ele ia... Falei assim, ele ficou tão bem. Eu falei assim, mas você não estava bem também? Aí ela falou, tava. Pois é, os bebês, eles sentem quando a gente está bem, né? Você tinha ajuda. Eu ouço isso sempre aqui. Os bebês ficam no meu colo. Eu boto o bebê no colo, vou trabalhar, a pessoa, olha lá, que filho da mãe, tá dormindo no colo. Se eu fizesse isso,
já tava chorando. Chora Não é agora, assim em chora casa. agora. Não é assim em casa. É assim, 100% das vezes as pessoas falam isso. Aí eu brinco, eu falo, não, é porque eu durmo 8 horas, tomo banho todo dia, faço 3 refeições por dia. Então ele percebe que eu tô de boas aqui e consegue. Então, assim, se a gente pudesse falar isso para as pessoas, eu acho que já era... Assim, E isso é uma intervenção, né, Adriana? Assim, eu acho que o nosso olhar, especialmente o da físio, da fono, né? Assim, a gente é treinado para ver patologia Sim. muitas vezes, né? Esse é o nosso olhar de treinamento, assim, né? Trabalhar na promoção, né? Na promoção e fazer isso, né? Eu tenho pacientes que me procuram e eles falam, mas então não é nada? Eu falo, é puerpério, é bebezice. Eu falo, é coisa pra caramba. O que você tá vivendo agora nesses primeiros dias é muita... Porque às vezes elas falam, não, porque aí eu não tô trabalhando. Eu falo, o quê? O quê? Você tá trabalhando 27 por 24, né? E tal, não sei o quê. Então, acho que a sensação que eu tenho muitas vezes é que a gente acha isso pouco. Essa intervenção parece que é pouca, né? Esse braço do puerpério. E é por isso que eu já falei 300 vezes aqui no podcast. Por isso que eu acho que os grupos de amamentação, as rodas de conversa, elas são tão importantes assim, né? Porque na hora que você chega lá e tem outras pessoas falando, nossa, essa noite também, ó, meu bebê hoje chorou de manhã, outra fala, opa. Então, talvez... Porque é isso, né? É uma falha. É a sensação de falha que a pessoa tem. Ou, às vezes, também tem que colocar um contraponto, que às vezes até nesses grupos podem ser tipo, será que não é isso? Eu tenho observado muito isso. Eu acho que esses grupos já tiveram essa atuação majoritariamente e que ultimamente tem sido o oposto. Tenho visto isso tanto na consultoria, do tipo, já fez 1001 coisas naquelas tetas que ninguém avaliou e só piorou a situação, como também já te passar, vou te passar o telefone da osteopata, vou passar o telefone dessa odontopediatra, né? Então, acho que agora já não tá tão... Vai plantando também a sementinha. Às vezes eu tô aqui puxando a sardinha pro meu grupo, que eu faço com a Renata, né? Que é uma pessoa que foi estudar, inclusive, psicologia perinatal, pré-natal, pós-natal. É alguém que tem esse olhar pro puerpério, é alguém que tem esse olhar pra amamentação, que é um caminho construído, que não tem uma receita de bolo, assim, né? Uma coisa... porque vocês estão falando de coisas diferentes. Você tá falando de um grupo, uma roda que é orientada, conduzida. E você tá falando de grupo de WhatsApp, que a galera tá ali frenético, 3 horas da manhã, querendo encontrar. Filho naquela época. Exatamente. E no nosso grupo aparece, tá, gente? É porque a pessoa chega lá e fala, eu vim aqui porque o meu bebê tem atenção, então marquei a frenotomia pra amanhã. E aí depois pediram pra eu fazer 10 sessões de fono, mais 10 de físio. E aí a gente fala... Foi avaliada a sua amamentação? Alguém avaliou? Foi usado um protocolo? Como é que você tá? Conta um pouquinho. A Renata começa pra falar, conta um pouquinho desde que seu bebê nasceu, assim. E a pessoa começa a contar, você fala, opa, teve uma hemorragia pós-parto aqui. Opa, essa pessoa teve um diabetes gestacional. Opa, peraí. Né? Então, a gente vai construindo juntas também. Até porque, gente, mesmo quando uma frenotomia é necessária, ou quando é um toscolo congênito, não necessariamente isso vai ser resolvido. Claro, na abordagem, né? Na abordagem. Existe um tempo pra coisa acontecer. Eu tava brincando com a Ana aqui do Google, foi uma gestação, né? Porque 9 meses pra ele... Usou capacete. Usou capacete. Ainda. E engraçado que, assim, na amamentação, eu não achei que teve problema na amamentação. Não foi a queixa que eu fui lá. Ele mamava lindamente. Adorava. Então, assim, nem essa questão de pai, nesse peito ele só mama na invertida. Gente, ele mama na invertida. E tá bom, aceitei. Entendeu? Baixa uma posição, não precisa fazer. Exatamente. Uma sutra. Não precisa todas, né? Exatamente. O curves da Ana. Eu acho que era legal, eu sei que a gente já tá meio que chegando no fim. Eu queria que você contasse um pouco o que faz o osteopata. Eu acho que as famílias também não sabem. Verdade, e muitos profissionais também não sabem. E fica aquela coisa meio fantasiosa, né? Vai lá, que ela vai dar um jeito, parece né? uma mágica. O que é essa manipulação? Né? Numa língua que a gente possa entender. Não, assim, a osteopatia, ela usa a terapia manual, né? A manipulação, tanto para avaliação quanto para tratamento. A gente se dispõe ali a usar o que a gente chama de disfunção somática. O que é isso? É um conjunto de coisas. Alteração do tecido quando se palpa, alteração da amplitude de movimento, alteração, o dolorimento do tecido se tocar. E assim, obviamente você tem que levar isso em consideração, mas assim, às vezes você vai tocar a cervical de um bebê, a cervical alta de um bebê, ele reclama, ele começa, faz um movimento, aí você vai em outro lugar, toca o joelhinho, dá uma, né, tira ali, acalenta ele volta, você toca ali de novo, ele
reage. Então, assim, ali pode ser um ponto de dolorimento. Então, você vai fechando na sua cabeça, junto com a anamnese, tipo assim, a anamnese é sempre a queixa dos pais, né? Que o bebê não tem sintoma. Ele não refere pra você. Olha, quando eu viro pra cá pra mamar, me dá uma dor aqui. Se fosse assim, seria maravilhoso, mas ele não tem. Então, você fecha ali com o que a família tá trazendo, como foi aquela gestação, como foi o processo de parto. E você vai entendendo o que aquela pessoa viveu até chegar até ali. Como é que ele estagiou, né? E aí você vai juntar com o que você está vendo, a postura. Aí você pensa, bom, quem está passando aqui onde está tenso? O vago, pode ser que a digestão dele não esteja muito boa. O diafragma está com restrição aqui. Mas, obviamente, ainda uma coisa bastante subjetiva na avaliação, né? Então, falta a gente fazer muitos trabalhos. Hoje em dia, assim, na verdade, na pediatria é o que mais tem trabalho legal, bom, de boa qualidade. Na UTI, inclusive, bebês prematuros. O cara que a gente trouxe ano passado para falar pra gente é um dos pesquisadores de ponta aí dessa questão, mas em outros países você vai encontrar outras abordagens também de trabalho corporal, né? E no Brasil ficou mais forte a osteopatia, né, pediátrica? Não, é que assim, a osteopatia, ela na verdade, ela foi criada nos Estados Unidos por um médico. Né? Lá é medicina osteopática. Quando isso foi para a Europa, ela ficou mais raiz. Porque nos Estados Unidos, ela deixou de ser raiz, assim, essa coisa da manipulação. Os caras viraram médicos alopatas, né? Então, quando ela foi para a Europa, ela ficou mais osteopatia. Então, lá nos Estados Unidos, os trabalhos corporais são muito ligados à quiroprática, à terapia craniosacral, que são linhas que vieram a partir do Still, o Pledger, né, da craniosacral. Então, foi isso, assim, a osteopatia raiz foi mais para a Europa, para a Rússia, para esses lugares. E aí chegou ao Brasil daí. A gente não recebeu dos Estados Unidos. A gente recebeu todas as escolas de osteopatia que tem no Brasil são europeias. Vieram da Europa. Madrid, né? Escola de Madrid, o IBO, o IDOT, é uma dissidência da Escola de Madrid. Tem várias coisas, mas assim, eles tretam entre si também. Não é só a pessoa da amamentação que briga. O pessoal da osteopatia briga entre si. Por favor, porque eu ia ficar muito mal se fosse só a gente. Eu quero treta pra osteopatia também tem muita. Então, assim, a gente ficou com a coisa mais raiz. Entendi. Cara, esse episódio eu imagino a gente 2 horas aqui, assim. Tem várias coisas que eu não perguntei, eu tô... Vamos fazer um parte 2. Parte 2, a gente deveria... E eu fiquei ouvindo a Adriana falar e pensando o quanto é legal a gente... É que o pó de peito é legal. Mas assim, né, a gente teve outros profissionais também, mas o quanto o profissional que trabalha na área, né? Então, a Vanessa com laser, você, a Roberta com o teste da linguinha que veio aqui outra vez... Da primeira temporada, o quanto é importante este profissional que trabalha com isso também ter senso crítico pro trabalho que ele faz, né? Eu lembro de uma conversa que a gente teve, Adriana, no Instagram, eu acabo trocando muito com você, assim, às vezes, olha, você viu esse post, isso aqui tem a ver mesmo, meu Deus, será que eu tô deixando passar alguma coisa com meus pacientes aqui em São Paulo e tal? E ela falou assim pra mim, Kelly, eu acho que eu vou escrever um post sobre os bebês que vêm pra osteopata e eles não precisam de osteopata. Ela escreveu. Isso foi antes de escrever esse post. Ela falou, eu acho que eu vou escrever sobre os bebês que vêm, que eu atendo e que eles não precisam da osteopatia. E aí você encontrar um osteopata que tem a visão crítica de pensar, meu trabalho é maravilhoso, o trabalho do osteopata é muito legal e eu sei o quanto você ama o que você faz, né? Isso é palpável, visível, né? É incrível, assim. Conheço muita gente que passou com você, meus pacientes de lactação induzida, né? Daqui do Rio que passam em você, voltam sempre muito encantados. Mas pra mim, o que mais me faz te admirar, assim, admirar o teu trabalho é exatamente essa visão crítica de não vender a osteopatia como pote de ouro no fim do arco-íris, assim, sabe? Isso, Adriana, pra mim é o que te diferencia, assim... Sabe? Que bom é que lindo. as pessoas... Porque assim, eu abro o curso do OsteoKids falando isso, né? Porque agora a gente pede uma carta de recomendação da pessoa, assim, uma carta de intenção para saber como a pessoa chegou ali, né? E a gente já pergunta, já começa falando assim, olha... O negócio é esse, não é nenhum milagre, você não vai curar ninguém, aliás, não vai curar ninguém, né, a pessoa que vai ali, mas não é, né, a gente já coloca todas essas questões ali e a gente pede muito para as pessoas terem bom senso, discernimento e ética. Gente,
pelo amor de Deus, não me envergonha, não faz propaganda no Instagram dizendo que você vai tratar cólica, dor de dente, assadura. Não me A gente podia fazer o envergonha. ping-pong. O ping-pong. da Adriana, né? Fato feito. E tem uma coisa muito legal da Adriana e da Osteokids, que ela, assim, ela sempre faz questão de ter uma aula de amamentação para os alunos dela. Ela Sim, fala, eles precisam maravilhoso. saber. Claro, porque você precisa saber o que tá isso, rolando é. ali também. Porque se fica com um olhar super fechado, a gente tende a achar que é aquilo. Que é Porque eu só aquilo. conheço Só aquilo. conheço Só aquilo. joga pra trás de fluxo. Claro, eu só E assim, conheço se eu aquilo. não conheço, eu tenho um colega que ele fala muito, se eu não conheço o padrão, eu vou usar a palavra normal aqui, mas Sim, o padrão mas comum, dá pra- do comum, habitual. habitual dos bebês, como é uma mamada habitual, eu vou achar que todos têm um problema porque eu só conheço o problema, né? Ou eu desconheço o que é o habitual. Sim. Então, isso eu acho fantástico. Você sempre fala, o pessoal da Osteokids tem que saber, eu sempre falo que se eles querem essa área, eles têm que fazer o curso e tal, o que é muito legal. Então, a gente queria agradecer muito. Obrigada. Uma Foi honra amei. ter a Adriana Muito bom. Lacombe aqui. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. Siga a Adriana também nas redes sociais. Ela posta lá. Eu queria que ela postasse mais. Eu perturbo muito ela, porque às vezes eu falo, Adriana, a gente precisa de um post pra falar do sinal da tiara. É que eu só posto sobre coisas que me incomodam, então eu fico esperando um assunto. Quando vem, aí dá um eu jeito. já... Vamos escrever. Então Desabafo. sigam, eu sempre sugiro isso. para os pacientes também seguirem o Instagram para entenderem um pouco mais, né? Para essa coisa não virar essa patologização toda. E Dri, foi muito bom, eu queria te agradecer muito, muito, Também. muito pela sua Também. participação. Eu que Nossa, agradeço, muito, gente. muito obrigada. mesmo. Conhecer o Aberta osteopata essas do mulheres Guga, né? maravilhosas. Então, obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Até a beijo. próxima.